instante em que ele cruzou aquela porta, eu soube que algo dentro de mim não voltaria mais ao lugar. Ele não me olhou, não disse ou não perguntou se eu estava bem, apenas largou a mochila no chão e foi direto para o quarto, como se eu fosse só mais um móvel da casa, e não alguém que passou 3 anos esperando reencontro, como se cada carta escrita, cada lágrima derramada, cada madrugada. Acordada fosse invisível, me sentei no sofá, respirei fundo e ouvi a risada vinda do celular dele. Era alguém importante, alguém que merecia atenção, coisa que eu há tempos não recebia. Fiz o jantar, arrumei a mesa, usei a toalha bordada que minha avó me deu, mas ele não apareceu, ficou no quarto rindo enquanto eu comia em silêncio, e ali mastigando sozinha eu decidi que não queria mais ser a sobra da vida de ninguém. No dia seguinte, saí cedo, deixei um bilhete com café quente e pão na chapa, talvez ele entendesse, talvez não, mas naquele bilhete havia uma linha que resumia tudo: não espere por mim. Eu me dei alta das migalhas, voltei tarde, ele não estava, olhei ao redor e nada havia mudado. Então abri a mala e comecei a guardar as minhas coisas. Não era fuga, era liberdade. Ele voltou quando eu estava fechando o zíper, me olhou confuso, perguntou onde eu ia. Eu apenas sorri e disse para onde me quiserem, inteira e não útil. Ele tentou me convencer, falou das contas, do aluguel, da rotina, mas eu já não fazia mais parte do script daquela história, porque finalmente escrevi meu próprio roteiro. Naquela noite dormi em um quarto alugado simples, colchão no chão, janela pequena, mas o ar era leve, e pela primeira vez em muito tempo eu fui o centro da minha própria vida. No outro dia acordei cedo, tomei banho, vesti uma roupa leve e caminhei até o parque, onde crianças corriam e senhoras riam entre bancos e árvores. Eu entendi que a vida não espera por quem só se doa sem ser visto. Peguei meu celular, bloqueei todos os contatos dele e sentei para escrever a minha história nova. No topo da página, escrevi uma frase: liberdade não é ausência de amor, é ausência de humilhação. Respirei fundo e deixei o passado lá atrás, porque ninguém merece viver onde não é celebrado, apenas tolerado. E eu cansei de ser plano B na vida de alguém que nem sequer soube me agradecer quando eu era tudo que ele tinha. A nova rotina começou silenciosa, como quem pisa em solo desconhecido. Depois de uma tempestade interna, eu precisava reaprender o que era viver sem medo, sem culpa, sem cordas invisíveis me puxando de volta para o papel, que me deram sem perguntar se eu aceitava. O ateliê virou meu refúgio e também meu espelho. Cada pincelada revelava não só as cores que estavam presas em mim, mas também as feridas que eu nunca quis nomear. Reencontrei sonhos que haviam sido soterrados por anos de negligência emocional. Voltei a escrever mesmo sem saber se alguém leria, e foi numa dessas noites em claro que minha primeira crônica viralizou. Uma editora me chamou para conversar, sentamos num café simples, ela me ouviu por horas com olhos de quem via além da minha dor. Ela não queria só histórias, queria verdades, e ali naquele café, entre risadas tímidas e recordações amargas, nasceu meu primeiro livro. O lançamento foi pequeno, intimista, como tudo que agora me cercava, mas as palavras voaram, alcançaram pessoas que, como eu, se sentiram um dia invisíveis, e isso me bastava. Meses se passaram e recebi um convite para uma palestra em um evento de mulheres que se reergueram na dor. Treme, aceitei, não por vaidade, mas porque algo em mim gritava que era hora de contar o que vivi e como sobrevivi. Preparei minha fala com carinho, escolhi cada palavra com cuidado. Queria tocar, mas também queria libertar. Ao subir no palco vi olhos marejados, mãos apertadas contra o peito, e soube que ali eu não estava só. Aplaudiram de pé, eu chorei. Em silêncio, não era tristeza, era alívio, era reconhecimento, era cura. Ao final, uma mulher me abraçou forte e disse: você falou tudo que eu nunca consegui dizer. Eu sorri, segurei suas mãos e respondi: então agora você não está mais sozinha. E foi nesse instante, entre tantas histórias cruzadas, que percebi o quanto a dor pode se transformar em ponte. Não voltei mais para o passado, porque ele não tinha mais lugar nas minhas gavetas. Agora eu ocupava meu espaço sem pedir licença, mas havia um envelope me esperando em casa, sem remetente, sem selo, uma letra conhecida de longe. Abri com as mãos firmes e respirei fundo. Era uma carta da minha irmã. O conteúdo parecia um pedido de trégua, ou talvez só mais um jogo, mas algo ali me fez parar. Havia uma frase que nunca imaginei ler: estou cansada, também talvez seja tarde, mas será que podemos conversar? Fiquei em silêncio por longos minutos. Não era perdão ainda, mas talvez fosse um ponto de partida, e naquele instante percebi que algumas histórias não terminam.
Elas apenas mudam de forma, e como todo ciclo que se transforma, havia uma escolha a ser feita, e eu sabia que essa escolha me levaria direto para a parte mais difícil, mas talvez a mais necessária da jornada. Fiquei dias com a carta na mesa sem saber se deveria responder a verdade, que parte de mim ainda tremia ao pensar em tudo que vivi, tudo que suportei, tudo que engoli em nome de um laço que só apertava, nunca colhia, mas havia algo naquelas palavras que não combinava com a arrogância que eu conhecia algo que parecia quebrado humano verdadeiro, e isso me fez pensar que talvez pela primeira vez ela estivesse vendo o mundo sem o filtro da superioridade. No sábado seguinte, fui até o parque onde passávamos as tardes. Quando éramos crianças, esperei sentada em silêncio com um livro no colo como desculpa para fugir se ela não aparecesse, mas ela apareceu caminhando devagar, os olhos baixos, as mãos inquietas, se sentou ao meu lado sem dizer nada por um tempo, e foi a primeira a falar. Não trouxe justificativas, trouxe saudade. Achei que poderia viver sem você, mas me enganei, e eu ouvi. Silêncio, com o coração dividido entre a lembrança da dor e o eco do que fomos um dia. Então respirei fundo e perguntei por quê, porque agora? E ela respondeu: porque o silêncio ficou insuportável, porque a casa está vazia, porque você era o centro mesmo quando dizia que não era importante, e agora que você saiu tudo desmoronou, não por vingança, mas porque ninguém mais segurava o teto. Eu não chorei, mas senti a garganta queimar, como se algo dentro de mim se recusasse a virar pedra. Apesar de tudo, ela estendeu a mão com cuidado, como se soubesse que talvez eu recusasse, e eu olhei aquela mão e pensei em tudo que ela já apontou, já empurrou, já ignorou, mas agora ela tremia como alguém que já entendeu que perder não é só ausência, também culpa e saudade. Segurei por um instante, não como perdão, mas como quem toca uma memória sem saber se quer revivê-la. Nos despedimos sem promessas, apenas com um talvez, e aquilo já era mais do que jamais tivemos naquela noite. Escrevi sobre reencontros que doem mais que partida. E percebi que perdoar não é esquecer, é lembrar sem sangrar. Publiquei o texto e ele rodou o país. Cheguei a dar entrevistas sobre relações tóxicas familiares e como cortar laços pode ser o início da cura, mas a parte mais difícil ainda estava por vir, porque havia alguém que ainda não havia falado, que ainda se escondia atrás do silêncio e do orgulho, e a verdade é que meu coração ainda carregava um nome que eu evitava escrever mesmo nas minhas páginas mais corajosas. Era com ele que o ciclo realmente precisava se fechar, ou talvez começar de novo, e esse reencontro estava cada vez mais próximo. As semanas seguintes foram de silêncio voluntário, como se a vida soubesse que eu precisava de tempo para entender o que ainda me doía, e o que já era cicatriz. A conversa com minha irmã não foi um recomeço, foi uma rachadura na muralha que construí para me proteger, e naquela fissura algo novo começou a brotar. Não esperança, mas lucidez. Eu não queria a ilusão de uma família perfeita, queria verdade. A verdade nem sempre conforta. Comecei a revisitar fotos antigas, cartas esquecidas, bilhetes deixados pela casa. Percebi que até nos momentos em que eu sorria havia um pedido mudo de reconhecimento, de afeto, de pertencimento. E ali, entre recordações amareladas, por dentro eu encontrei um envelope com a letra do meu pai, a letra que eu aprendi a decifrar quando criança, mesmo antes de saber ler. Dentro um bilhete sem data nem assinatura, só uma frase curta: não soube ser o pai que você precisava. Aquilo me desmontou, não de tristeza, mas de estranheza. Ele sabia, ele sempre soube, e mesmo assim escolheu silêncio por orgulho, por ignorância, por medo, talvez tudo junto, talvez nada disso. Pensei em ligar, pensei em escrever, mas o passado inteiro gritou em mim dizendo que não se atravessa um abismo com meia ponte. Então esperei dias, me perguntei se eu queria um reencontro ou só justiça emocional, e entendi que não era sobre ele, era sobre mim, sobre a minha capacidade de olhar para o homem que me quebrou e decidir se eu queria continuar carregando os cacos ou deixá-los ali onde caíram. Agendei uma sessão de terapia, algo que eu adiei por tempo demais. Sentei diante de uma mulher serena que me ouvia sem pressa, e pela primeira vez falei dele, não com raiva, mas com ausência, com aquela sensação de quem esperou tanto por algo que acabou desaparecendo em silêncio. E ao final da sessão ela me disse algo que ecoou fundo. Às vezes precisamos olhar para quem nos feriu e aceitar que eles nunca vão mudar, mas que nós mudamos, e isso basta. Saí dali leve pela primeira vez em anos, com vontade de encarar o
Que fosse com olhos firmes e sem tremores, e então uma ligação perdida apareceu na tela do meu celular. Era ele. Não deixei tocar pela segunda vez, desliguei e respirei fundo. O tempo dele não era mais o meu, mas talvez fosse hora de ouvi-lo, não para voltar para o lugar que abandonei, mas para saber o que fazer com o espaço que ficou, e é nesse espaço entre o que foi e o que ainda pode ser que a próxima parte da história começa. A ligação dele veio de novo uma semana depois. Dessa vez eu atendi não porque estava pronta, mas porque entendi que talvez ninguém esteja pronto para o que importa, apenas escolhe encarar. Atendi com a voz firme, e ele, com a mesma hesitação de sempre, perguntou se eu podia encontrá-lo em um café que ficava perto da antiga casa onde cresci. Aceitei por curiosidade ou por encerramento. Fui até lá com passos calmos, como quem sabe que não precisa mais se provar a ninguém. Ele estava sentado num canto, afastado, mais magro, mais velho, com os olhos fundos, como se finalmente tivesse visto as rachaduras do próprio orgulho. Quando me viu, levantou, mas eu não abracei, apenas sentei. Ele agradeceu por ter vindo, disse que tinha escrito cartas, que nunca enviou, pediu desculpas não pela ausência, mas pelo peso que me fez carregar com silêncio, e eu ouvi cada palavra como quem assiste um filme antigo que já não dói porque já foi vivido. Olhei nos olhos dele e disse que não precisava de justificativas, mas precisava de reconhecimento e que nunca mais aceitaria menos que isso. Ele concordou sem tentar me convencer, e então ele disse algo que me desmontou. Achei que ser duro era a única forma de te preparar para o mundo, mas te deixei sozinha demais, e o mundo não perdoa quem cresce sem colo. Dessa vez eu chorei, não porque doía, mas porque aliviava, porque aquela frase era tudo que eu sempre quis ouvir dele. Saí do café sem abraço, sem promessas, mas com o coração em paz, e ali mesmo na calçada senti que algo havia mudado, não nele, em mim, porque eu finalmente entendi que não precisava mais reconstruir laços que me aprisionavam. Voltei para casa, escrevi sobre tudo aquilo, publiquei, e no dia seguinte recebi milhares de mensagens de pessoas que viveram o mesmo que eu e que agora sentiam que não estavam mais sozinhas. Fui chamada para uma entrevista num programa nacional. Sentei no estúdio com a cidade inteira me assistindo, e quando me perguntaram o que você diria para quem ainda não teve o seu final feliz, respirei fundo, sorri e respondi: o final feliz não é um lugar onde tudo dá certo, é o momento em que você entende que merecia mais e decide nunca mais aceitar menos. O auditório ficou em silêncio e então aplaudiu, e foi nesse instante que percebi que aquela história, que começou com um pedido de amor, terminou com a descoberta mais poderosa de todas: eu me basto, e isso ninguém mais pode tirar de mim. Se essa história mexeu com você, compartilha. Alguém que você conhece pode estar precisando ouvir exatamente isso. Se inscreve no Ultra Cortes, porque aqui a gente não só conta histórias, a gente cura feridas com palavras. Curte, comenta e volta sempre, porque a próxima virada pode ser a sua.